O Jogo do Poder está no ar. Hoje entrevistando o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite. O prazer é meu, Celso. Tudo Uma bem? satisfação enorme poder estar aqui contigo neste programa que já é um sucesso nacional. Imagina. Estamos tentando fazer uma boa televisão e televisão de qualidade. Mas o presidente Marco Maia já teve aí uma experiência grande, vem do sindicalismo, né? Foi secretário no estado do Rio Grande do Sul, secretário de administração, né? Depois presidiu a empresa de trens e serviços urbanos do Rio Grande do Sul. Foi diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos lá na região e veio para Brasília e, no seu terceiro mandato, presidente da Câmara dos Deputados. Mostrou a sua habilidade política no mandato passado, quando, na condição de primeiro vice-presidente, assumiu a Câmara dos Deputados na ausência do então presidente Michel Temer e demonstrou toda uma habilidade política para agremiar toda a Câmara e trazer para o seu lado, né, o Congresso Nacional. Como é que foi essa articulação para chegar à presidência da Câmara? Pois então, Celso, na verdade, quando nós iniciamos as conversas para a indicação do nome do Partido dos Trabalhadores para a presidência da Câmara, respeitando o critério da proporcionalidade, já que o PT havia feito a maior bancada da Câmara, nós colocamos o nosso nome à disposição. Na época, muito alicerçado nisso que você colocou aí, na experiência que nós adquirimos nesses últimos 3 anos de mandato, mas principalmente na experiência como vice-presidente da Câmara e pelo fato de ter assumido em várias oportunidades a presidência da Câmara dos Deputados. Foi um diálogo intenso, um debate acalorado dentro do Partido dos Trabalhadores, que me escolheu por unanimidade, né, como indicado pelo partido, o que me levou depois a um conjunto de articulações políticas, né, dentro da Câmara e que foram muito recompensadoras. Como você mesmo disse aqui, nós chegamos ao final do processo eleitoral na Câmara com o apoio de 21 partidos dos 22 partidos que compõem hoje a Câmara dos Deputados. Com uma grande maioria dos deputados apoiando de forma formal, ajudando, articulando na campanha, participando ativamente do processo eleitoral e tal da Câmara. Eu tive também a oportunidade de viajar pelo Brasil, estive em mais de 15 estados, fazendo contato direto com os parlamentares, conversei pessoalmente com todos os deputados, os mais antigos, que nós já conhecíamos há mais tempo, né, os reeleitos, né, os deputados que tinham sido reconduzidos e também os novos, né, aqueles deputados que estavam chegando pela primeira vez ao parlamento, às vezes até mesmo sem entender como é que funcionava, como é que era esse mecanismo da disputa da presidência. Mas também o fizemos com uma proposta muito clara de resgatar um pouco do papel do parlamento, do legislativo, né, de garantir a autonomia do legislativo em relação ao judiciário e ao executivo. É óbvio que sempre de forma respeitosa, né, nós estamos numa república federativa, o Brasil é uma república federativa que tem uma estrutura democrática e que na sua Constituição diz que os poderes são harmônicos entre si, independentes, mas harmônicos, né? Portanto, trabalham de forma articulada. E esse é o esforço que nós temos feito neste último período, né? Fazer com que o parlamento brasileiro possa resgatar o seu papel, possa tratar sobre os principais temas que são de interesse da sociedade, que possa votar as matérias que são enviadas pelo Legislativo, pelo Executivo essa é a minha pergunta, e pelo Judiciário, e ao mesmo tempo, né, manter a sua autonomia. Eu acho que nós, nesses primeiros 4 meses de mandato e desta legislatura, em alguma medida temos conseguido fazer isso, né? Estamos votando a grande discussão do Congresso Nacional é colocar em pauta as discussões internas, os projetos do Congresso Nacional, as questões que o Congresso Nacional precisa votar e que não são as medidas provisórias. E nesse exato momento, nós já vemos aí a pauta trancada com 7 medidas provisórias, né? Inclusive a medida 527, que é o regime diferenciado,
que tem causado assim uma polêmica muito grande, porque hoje agora é sigilo de todos os lados, né? Sigilo com documentos, sigilo com as obras que vêm aí para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. E o Congresso Nacional fica parado, né, à medida que as medidas provisórias têm urgência, têm que ser votadas sempre na frente, e o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Congresso Nacional, naturalmente, não conseguem viabilizar as reformas que têm que ser feitas. Como é que você pretende conduzir isso? Olha, Celso, eu acho que nós temos, em alguma medida, nesses primeiros 4 meses, respondido bem. As medidas provisórias, elas, é óbvio, trancam a pauta, são importantes, representam, às vezes, medidas fundamentais para a execução das políticas públicas do país. Eu cito agora, por exemplo, o projeto, a medida provisória que estabeleceu as regras para o Minha Casa Minha Vida 2. A presidenta Dilma, na semana passada, anunciou que, a partir do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, vai construir nos próximos 3 anos 2.600.000 novas moradias no país. É uma medida importante. O Congresso deu a sua contribuição, votou, apresentou emendas, discutiu o projeto à exaustão, alterou o projeto, né, e deu ao Brasil uma proposta de construção de moradias populares adequada com o momento que o Brasil está vivendo. Nós temos agora as matérias relacionadas à Copa. Nós aprovamos a criação da Autoridade Pública Olímpica, que vai ser aquela que terá a responsabilidade de coordenar e de articular as ações voltadas para as Olimpíadas de 2016, mas, ao mesmo tempo, se preocupar com o legado, com aquilo que as Olimpíadas vão deixar para a população brasileira, para o cidadão, né? Todas as obras que forem realizadas, tanto para a Copa do Mundo quanto para as Olimpíadas, para a Paralimpíadas, para a Copa das Confederações, elas não podem se perder ali nos eventos, nas atividades. Elas têm que ser construídas pensando no futuro, deixando uma marca, deixando uma história para o cidadão e deixando, principalmente, obras que possam estar depois contribuindo com o desenvolvimento, com o crescimento das regiões. Então, eu diria, Celso, que nós temos votado, é verdade, as medidas provisórias, mas nós já temos votado outras matérias. Votamos o Código Florestal, que era uma reivindicação antiga do Parlamento. Deveremos votar nas próximas semanas, a emenda 29, que também é uma reivindicação antiga do Parlamento. Essa questão é a questão que eu coloco aí. Nós temos, inclusive, perguntas de deputados, né, como o Roberto Freire, o Mauro Benevides, o Chico Alencar, que querem te ouvir. Vamos ouvi-los primeiro. Quando é que nós vamos ter uma comissão que estude o resgate das prerrogativas do Poder Legislativo, hoje subalternizadas em função da prevalência do Poder Executivo? Até o recesso de 17 de julho, essa Casa terá a oportunidade de aprovar alguma coisa da reforma política para que as normas prevaleçam na competição do próximo ano. Portanto, é uma expectativa da opinião pública brasileira, sobretudo das lideranças municipais, já que a matéria terá que ser submetida também à apreciação do Senado em função do bicameralismo imperante na Carta Magna brasileira. Eu indago ao presidente Marco Maia, que tem o poder de definir a pauta de votações, ouvidas as lideranças, quando vamos votar aqui o segundo turno da emenda constitucional que expropria terras de quem tem trabalho escravo, que está dormindo há muito tempo aqui na gaveta. Pois é, nós temos algumas perguntas de parlamentares que têm preocupações em relação a exatamente o Legislativo ter independência, né, e a reforma política e outras coisas mais. A pergunta feita pelo Roberto, meu colega Roberto Freire, e um parlamentar exemplar, tem uma história na política brasileira e no parlamento, ela é pertinente, mas, ao mesmo tempo, você sabe, Celso, que eu sou um otimista. O ano passado, por exemplo, nós votamos 298 proposições no parlamento brasileiro, mesmo com as eleições. Destas 258 proposições, 27 foram medidas provisórias. O restante todos foram projetos de lei, de iniciativas dos deputados, dos parlamentares, projetos de leis do judiciário, e tem aí alguns 20 e poucos projetos do judiciário. Mas a grande
grande maioria dos projetos que foram votados são projetos de iniciativa dos parlamentares. Este ano nós já votamos quase 100. Nesses primeiros 4 meses. O problema é que, às vezes, nós entendemos o parlamento apenas como o plenário. Mas você já foi deputado e você sabe que as comissões da Câmara votam muito, né? E boa parte dos projetos tem caráter terminativo nas comissões. Ou seja, não passam pelo plenário. Não passam pelo plenário. Vão direto, para o Senado. Do Senado vão direto para a sanção presidencial. Então, nós temos uma realidade do parlamento que precisa ser compreendida com a sua complexidade, né? Óbvio, nós temos que continuar lutando. Eu tenho me debruçado muito nessa questão de que o parlamento é independente, autônomo, né? Ele tem que ter a sua pauta própria e nós vamos fazer isso, estamos fazendo isso e vamos fazer isto, né, no próximo período, durante esse próximo semestre, votando matérias que são de interesses dos parlamentares e dos deputados e da sociedade brasileira. A segunda pergunta feita pelo nosso ex-governador, presidente do Senado e hoje deputado Mauro Benevides, ela é uma pergunta também importante, pertinente. A nossa comissão da reforma política está com um trabalho muito avançado, né? Nós queremos votar já no início do segundo semestre, no início de agosto, as questões relacionadas à reforma política e que interessam à sociedade brasileira. O fim das coligações, a questão do sistema eleitoral, né, o voto distrital, o relator e nosso colega Henrique Fontana tem uma proposta interessante, né? Ele está propondo aqui um distrital misto, com lista, né, e que pode ser uma proposta interessante de ser trabalhada e tratada e que pode levar a um acordo para a votação desta matéria, mas nós temos a coincidência das eleições, o fim da suplência no Senado, o tempo dos mandatos, essas questões todas irão para a pauta de votação do Parlamento no início do segundo semestre, em agosto. Eu me comprometi com vários parlamentares, me comprometi com a CNBB e com o nosso secretário-geral da CNBB de que nós vamos botar na pauta de votações a PEC do trabalho escravo. Mas nós temos hoje todas as condições. No passado até era polêmico, tinha alguns parlamentares que tinham dúvidas, né, divergências sobre a matéria, mas nós já avançamos muito, todos nós temos consciência de que é impossível se conviver com a prática do trabalho escravo no Brasil e que, portanto, tanto os produtores rurais pequenos, médios, grandes, precisam ter a consciência de que no campo ou na cidade, né, o trabalho escravo, os direitos são iguais e o trabalho escravo, portanto, é uma aberração que nós precisamos evitá-la. A PEC, ela endurece o jogo, né, em relação ao trabalho escravo. Nós vamos colocar em votação assim que nós tivermos a oportunidade de abrir uma janela para a votação de PECs na casa. Agora, está se discutindo muito a questão do regime diferenciado das contratações públicas, né, que é o tal do RDC. E as pessoas não sabem muito bem o que significa isso, né, mas é uma mudança da lei de licitações. Como é que o presidente Marco Maia vê essa discussão? Olha, primeiro, Celso, nós precisamos entender que o RDC... o próprio nome já disse, regime diferenciado de contratações. Por quê? Porque ele é para ser utilizado única e exclusivamente para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Isso acontece em todas as partes do mundo. São eventos atípicos, né, que acontecem numa velocidade enorme, que exigem uma capacidade de articulação e de rapidez, de velocidade do Estado, como ele não está acostumado, né? Todos nós sabemos que administrar é uma tarefa difícil. Eu já fui secretário da administração, como você colocou aqui anteriormente, e sei das dificuldades que é, muitas vezes, você fazer uma compra, você fazer uma contratação, os processos licitatórios são morosos, há os recursos, as empresas disputam o processo licitatório como se fosse a última coisa das suas vidas, né, e interpõem recursos dos mais variados possíveis. Não só na esfera administrativa, mas também no judiciário. Não só na esfera administrativa, como também na esfera judiciária. E é legítimo, faz parte do processo. A democracia brasileira é assim, né? Ela permite que esse tipo de situação aconteça. Mas para o caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas, são obras que são rápidas. Então, o regime diferenciado é para Se não for aprovado o RDC, a gente tem problemas de não conseguir completar as obras. Não, eu não sou tão
fatalista, acho que terá que ter um esforço redobrado, né? Talvez tenha que se tomar algumas medidas diferenciadas. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez o governo, não sendo aprovado o RDC, o governo tenha que abrir mão de algumas obras, de alguns projetos e se concentrar em outros projetos mais importantes. Agora, é importante aprovar o RDC exatamente para dar essa velocidade, dar esta tranquilidade, permitir que as licitações possam acontecer de forma mais rápida. Agora, um outro fato que nós precisamos, na minha avaliação, trazer ao cidadão é de que não se está falando na aprovação do RDC em flexibilizar o processo licitatório ou facilitar o processo licitatório ou permitir que hajam fraudes nos processos licitatórios. Ao contrário, né? As regras de licitação continuam as mesmas, a fiscalização vai continuar a mesma, os órgãos fiscalizatórios vão continuar atuando no sentido de garantir que as licitações sejam as mais transparentes possíveis e, ao mesmo tempo, as mais adequadas possíveis. Não há nenhuma medida que está sendo tomada ali que diminua este processo de fiscalização. Ao contrário, está se encurtando os prazos, tirando etapas para permitir que este processo seja o mais rápido possível e que evite a existência de processos e de recursos intermináveis em torno dessas licitações. Na verdade, o que muda, se eu estiver errado, me corrija, na verdade o que muda é o seguinte: em vez do governo dizer quanto ele tem para fazer a obra, o governo vai fazer com que as empresas digam quanto vai custar a obra para que exista uma concorrência e uma rapidez maior na conclusão dessas obras. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas tem um detalhe, Russman. O governo não vai dizer quanto é que ele quer pagar pela obra, ou vai manter em sigilo os valores da obra. Isso não é uma proposta ruim. Eu já participei de muitos processos licitatórios e o governo, quando faz o projeto básico da obra, quando estabelece o tamanho da obra que ele quer realizar e já diz quanto é que ele vai pagar ou quanto é que ele pretende pagar por aquela obra, automaticamente todas as empresas trabalham com aquele valor de referência. Então você não tem um valor mais baixo, né? E você permite, inclusive, que haja a combinação entre elas para ver quem vai apresentar a proposta A, B ou C. Não estou dizendo que isso aconteça, estou dizendo que você permite que isso aconteça. Em alguns casos, talvez até aconteça isso desta forma. Quando o governo diz, não, nós não vamos divulgar o valor, nós vamos dizer qual a obra que nós queremos, qual o projeto, e cada empresa vai apresentar a sua proposta. Nós temos 3 jornalistas que falam a esse respeito, inclusive. O Robson Bonin, do portal G1, a Larissa Borges, do portal Terra, e o Eric Decati, do blog no Black. Vamos ouvi-los. Em relação a toda essa questão do desgaste que a Câmara sofreu por conta da aprovação dessa medida que prevê sigilo para obras da Copa do Mundo, como é que o senhor avalia isso? O presidente do Senado, Gilles Sarney, disse que vai derrubar essa medida aqui na casa diante do desgaste que vem ocorrendo, do debate público em torno dessa questão. O senhor acha que tem que ser mantido o sigilo nas licitações das obras da Copa? Presidente, como que a Câmara está lidando com essa ameaça do Senado de não ler mais medidas provisórias pela falta de prazo, porque os deputados demoram muito para discutir cada um dos assuntos? Quando, de fato, deve ser votada a emenda 29, que é aquela que fala das questões do percentual de saúde entre estados, municípios, quando é que isso, de fato, deve ser votado? Inclusive, a emenda 29 é um problema sério, porque o governo vai ter que dispor de mais recursos para a saúde, o que, na visão do povo brasileiro, não é nenhum problema, porque nós temos problemas sérios no Serviço Único de Saúde espalhados pelo Brasil. Presidente. Celso, a primeira pergunta que repete esse tema da Copa. Eu quero voltar aqui a dizer, não tenho procuração do governo para defender o RDC, mas quero dizer que pelo que li, pelo que compreendi do que está sendo proposto pelo governo, não é uma proposta ruim. Está sendo feita uma má interpretação por parte de alguns setores da imprensa. A oposição, é óbvio, tem todo o direito de questionar e vai questionar tudo, né? A oposição cumpre o seu papel, mas para nós termos uma ideia, esse mesmo regime é utilizado em São Paulo. Já foi lá aprovado pelo governo Serra, lá na época em que o Serra era o governador, para agilizar algumas obras que eram importantes
para a cidade. Então eu estou muito tranquilo. Entre elas o Rodoanel. Entre elas o Rodoanel. Eu estou muito tranquilo. Acho que a proposta apresentada pelo governo ela é adequada para o momento. Nós, volto a dizer, nós estamos falando das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. É uma experiência que nós vamos realizar também em relação a esses dois eventos. E as medidas que estão sendo propostas pelo governo, na minha avaliação, são adequadas para este momento. Com relação ao tema das medidas provisórias, eu e o senador Sarney estamos ajustando uma proposta para, de fato, viabilizar um tempo maior de debate e de discussão das medidas provisórias pelo Senado, sem aumentar o prazo de validade das medidas provisórias. Não é um tema fácil, porque ele dialoga também com os interesses dos parlamentares, da oposição e da situação. E aqui vai um breve comentário sobre isto. A oposição no Senado, na verdade, chora de barriga cheia, como a gente costuma dizer. Porque por que as medidas provisórias chegam com prazos exíguos no Senado? É porque a oposição na Câmara impede a votação das medidas provisórias com rapidez, né? Cria as obstruções, impede a votação, alarga as discussões, debate, negocia, né? Faz com que a obstrução vá até o seu limite, o que vai retardando a votação das medidas provisórias na Câmara. Quando é votado na Câmara, vai ao Senado com pouco tempo. Então, no Senado, na verdade, eles estão chorando sobre uma matéria que eles poderiam resolver muito facilmente se permitisse que as votações das medidas provisórias na Câmara acontecessem com a rapidez necessária e com a rapidez que é preciso. Então, eles impedem a votação na Câmara e choram no Senado porque não tem a votação, não tem o tempo necessário para fazer o debate isso, na verdade, e a discussão. Faz a demora, né? Isso é que faz a demora, exatamente. Então, mas nós estamos discutindo, vamos tentar achar uma equação, uma solução que possa ajudar o Senado. Mas volto a dizer, sem que haja perda de qualquer prerrogativa da Câmara dos Deputados na análise das medidas provisórias que chegam à casa. Quanto à emenda 29, que é aumento de recursos para a saúde, ou seja, para o Sistema Único de Saúde. E é uma medida polêmica porque o governo tem muito receio, né, de onde vai tirar os recursos para a saúde no Brasil, que anda muito mal, diga-se de passagem, né? Celso, nós estamos com essa matéria, digamos que em processo de negociação, mas eu já estabeleci uma data, que é a primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar de julho, para votação da emenda 29. Pela importância dela, por aquilo que ela significa de investimentos novos na área da saúde e pela segurança que ela pode dar ao cidadão de que terá investimentos vultuosos, significativos na saúde pelos próximos anos. Para que o cidadão entenda o que é a emenda 29, nós estamos falando aqui de regulamentar a emenda. Isso já vai mais de 10 anos que nós estamos debatendo e discutindo isso. Esta matéria. E o que diz a emenda? A emenda diz que estados, municípios e a União precisam ter um percentual fixo da sua receita sendo investido na área da saúde. O que nós estamos regulamentando agora é quais os percentuais que caberá a cada um dos entes federados para investir na área da saúde. Mas nós vamos resolver esse tema com rapidez. Aí a minha expectativa é que o governo possa ajustar uma proposta com a Câmara e nós votarmos ainda durante este primeiro semestre. Olha, eu não sabia, mas eu estive vendo, você tem um ADU voltado para a defesa dos direitos do consumidor também, né? E tramita na Câmara dos Deputados 2 projetos seus que são interessantes para o consumidor, né? O primeiro que cria o Conselho Público de Comunicação e ouvidor da SECOM. Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, este é um... Bom, vamos primeiro explicar o que é SECOM para as pessoas que estão... né? Na verdade, eu estou tratando aqui da Secretaria de Comunicação, né? E portanto, é um projeto, uma resolução para dar ao cidadão a oportunidade de opinar também sobre os programas e sobre os projetos que são trabalhados e tal pela nossa Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. Ou seja, fazer com que a sociedade esteja mais presente, mais próxima, que ela possa opinar sobre a linha editorial, que ela possa dar sugestões sobre os programas que são veiculados e tal pelo governo e pela Câmara, enfim, pelos órgãos governamentais.
é nessa linha, né, de que nós precisamos cada vez mais empoderar a sociedade, o consumidor e tal, para que ele possa participar efetivamente e tal das decisões e das questões que estão relacionadas a tudo, mas também nesta área da comunicação. Outro projeto seu interessante é o da qualidade dos comprovantes e pagamentos dos caixas eletrônicos. E olha, existem muitas reclamações. Eu em casa ouço da minha mulher a reclamação de que ela faz um pagamento no caixa eletrônico, guarda a continha paga e 6 meses depois está pagado o comprovante. E a sua preocupação com relação a essa qualidade, de fato, importante, porque muitas vezes o consumidor é cobrado 2 vezes por alguma coisa e às vezes já pagou. Essa proposta, Celso, como você mesmo já explicou, ela tem esta intenção, né? Veja você, hoje você faz a maioria dos seus pagamentos, né, pelo caixa eletrônico. O Brasil é um dos países mais avançados nisto no mundo, mais do que os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o cidadão ainda paga a sua conta no cheque, bota na caixinha do correio, passa um cara de bicicleta, junta tudo, leva, bota no correio, vai para a empresa carimba e manda de volta pelo correio para o cidadão. No Brasil, não. No Brasil, a maioria dos cidadãos hoje já paga as suas contas eletronicamente, no caixa eletrônico, pelo código de barras, e recebe um comprovante. O problema é que esses comprovantes são de má qualidade, né? Se perde, a tinta se apaga com 4, 5, 6 meses. E às vezes você precisa guardar um comprovante por um período maior, então, inclusive depois para poder comprovar o pagamento que você fez. No caso do imposto de renda, por exemplo, você pagou lá um médico através do caixa eletrônico em janeiro. Você vai precisar deste pagamento que você fez em janeiro do próximo ano, quando você for somar os pagamentos médicos que você fez para fins de declaração do imposto de renda. Não dura um ano. Não dura um ano. Né? Então, esse projeto tem exatamente este endereço, que é o de obrigar o sistema financeiro, os bancos, os caixas eletrônicos, a colocarem um papel de melhor qualidade, com uma impressão de melhor qualidade, né, que tem uma durabilidade de 2, 3, 4, 5 anos, que é aquilo que, inclusive, a lei estabelece 5 anos, para os documentos comprovatórios e tal de pagamentos. Muito bom. Nós temos perguntas da Adriana de Castro, do Leão Lobo, que são apresentadores aqui da CNT. Vamos ver. Eu gostaria de saber do senhor como anda a situação dos bombeiros do Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados já tem data? Vai votar algum projeto que garanta a anistia aos bombeiros que fizeram greve no Rio? Deputado, como presidente da Câmara dos Deputados e do PT, né, o senhor tem como desafio uma atuação mais independente do governo. Qual vai ser o tom para que não haja aí um estremecimento entre o Executivo e deputados do PT? A Adriana, ela é carioca, mora no Rio de Janeiro, né? Durante a semana está em São Paulo apresentando o programa e Notícias e Mais, junto com o Leão Lobo, e no final de semana está no Rio de Janeiro, na sua terra. E aí ela está preocupada, evidentemente, com o problema todo que estão vivendo os bombeiros lá, inclusive uma prisão em massa de bombeiros, coisa que nunca se viu antes, né? Celso, também nesse caso, tem algumas opiniões. Primeiro, eu acho que são legítimas, são verdadeiras e são muito concretas as reivindicações feitas pelos bombeiros do Rio de Janeiro, como pelos profissionais da área da segurança do Brasil. Na verdade, nesta área, na área da educação, nós temos os piores salários do setor público brasileiro. Em São Paulo, por exemplo, nós temos o pior salário. Tanto lá o bombeiro está ligado à polícia, os bombeiros são policiais, e nós temos o pior salário do país. É uma vergonha para o estado mais rico da federação. Então eu acho que nós precisamos, no próximo período, todos nós, todos os homens públicos do Brasil precisam se debruçar sobre alternativas que possam viabilizar um salário, uma remuneração melhor aos profissionais da área da segurança, aos profissionais da área da educação do nosso país. Então as reivindicações são legítimas, são reais, são verdadeiras, nós precisamos apoiar estas reivindicações. Por outro lado, eu já fui sindicalista e sempre defendi que nós não podemos ter atitudes muito radicais. Né? As atitudes têm que ser equilibradas.
Quanto mais as nossas atitudes nos movimentos sociais forem equilibradas, mais possibilidades, chances essas nossas reivindicações têm de serem atendidas. E no caso dos bombeiros e dos militares, ainda tem um outro adicional, que é como você lidar com esta coisa da manifestação, né, política, da greve, da manifestação pública, com a garantia da disciplina, né, com a garantia da ordem, né, porque estes são os responsáveis por garantir a ordem, são eles que dão a segurança institucional ao Brasil. Então se introduz aí um outro debate, né, que é como você trabalhar e permitir que atitudes como estas que aconteceram no Rio de Janeiro não representem problema para a ordem institucional e tal do nosso país, do nosso Brasil. Feito esse comentário, que eu acho que é um bom debate, uma boa discussão que nós precisamos fazer aí no próximo período, nós já temos tramitando na casa o projeto que trata sobre a anistia aos bombeiros. Nós vamos ouvir todos os líderes, vamos conversar, inclusive, com as lideranças políticas na Câmara, com o governador Sérgio Cabral, enfim, com todos os envolvidos com esta matéria, e vamos buscar uma data equilibrada que permita votar este projeto, fazendo com que esse tema da luta dos bombeiros no Rio de Janeiro não seja utilizado como exemplo ou como forma de criminalizar, né, uma atitude legítima dos trabalhadores, dos cidadãos, homens responsáveis pela segurança e pela proteção dos nossos cidadãos no Rio de Janeiro. O Leão Lobo lhe fez uma pergunta, né? Como o presidente da Câmara, que é do mesmo partido do governo, vai ser o tom, né? E caso haja um estremecimento entre o executivo e os deputados do PT, como é que se conduz isso, à medida que se precisa da autonomia do Congresso Nacional, de se votar algumas coisas que o governo não é favorável e atender ao mesmo tempo à bancada do PT, que é governo? Acho que duas coisas, Celso, precisam ser ditas. Primeiro, eu sou presidente da Câmara dos Deputados, né? Portanto, não sou presidente do PT, do PMDB, do PSB, do PP, do PR, do PTB ou de qualquer partido da Câmara. E a minha tarefa é a de produzir os acordos, os consensos e atuar de forma equilibrada para que os partidos possam exercer o seu direito de debater, de discutir e, ao mesmo tempo, votar as matérias na Câmara dos Deputados. Segundo, que ao ser o presidente da Câmara dos Deputados, nós temos que ter uma relação independente, autônoma e, ao mesmo tempo, harmônica com os outros poderes, como já havia falado aqui anteriormente. Nós temos muito claro isto, né? Nós estamos produzindo um debate equilibrado, né? Olhando sempre para as opiniões e para os posicionamentos de todos, mas sempre com a intenção de construir os acordos e os consensos que viabilizem a votação das matérias mais polêmicas, aquelas que podem criar atritos, podem criar diferenças, aquelas que podem tratar sobre interesses mais variados dos partidos políticos. Volto a dizer, você já esteve lá, sabe que ali é uma arte. Nós temos que ir lapidando, né, a cada dia, a cada momento, as discussões e os debates que vão acontecendo dentro do parlamento. A nossa intenção é fazer isso da forma mais equilibrada possível, permitindo com que hajam avanços para que o parlamento possa manter a sua independência e a sua autonomia, mas ao mesmo tempo que o parlamento possa contribuir para os avanços sociais, para os avanços econômicos, para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E o presidente da Câmara tem que lapidar duas vezes. Uma na reunião de líderes, né, onde começa a discussão, e depois no plenário, onde vai ser feita a votação. Quer dizer, não é fácil o trabalho. Que é outro debate, né? Que é outro debate. Esta semana mesmo nós fizemos um acordo na reunião de líderes para a votação de algumas matérias, levamos ao plenário, e no plenário se mudou, não conseguimos votar, né, porque os deputados apresentaram sugestões, propostas, questionamentos, concordavam com parte dos textos que estavam propostos para votar e discordavam de outros, e nós tivemos que interromper, olha, vamos dar mais um tempo, um prazo para que se possa fazer a discussão e votar estas matérias. Nós temos perguntas de outros colegas, o Ângelo Agnon, do PDT, e o pastor Eurico, do PSB. Vamos ouvir. Algumas considerações, as quais se revertem em simpatia, em admiração
pela forma democrática, transparente, objetiva, com que conduz os trabalhos desse parlamento. Até então, nesses primeiros 6 meses, na condição de estreante, eu só posso aqui manifestar minha admiração, né, por esta forma autêntica, repito, democrática e objetiva com que conduz os trabalhos desta casa. Tem demonstrado que foi eleito e que tem realmente condições de estar à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Nós queremos agradecer a sua forma de trabalhar e dizer que estamos juntos para somar. E é claro, na hora que precisarmos conversar e exigir alguma coisa, vamos estar lá. Inclusive, na nossa condição de participante da Frente Parlamentar Evangélica, nós só temos a dizer que precisamos de mais atenção. Pois é, veja, essa liderança tem que se manter durante os anos na presidência da Câmara dos Deputados para que se tenha o comando, né? Porque, na verdade, o presidente da Câmara é um líder da Câmara, né? Celso, é aquilo que eu digo, nós temos que sempre ter opiniões muito equilibradas, né? Você sabe que eu sempre falo que a Câmara é a síntese do povo brasileiro, né? E ali dentro estão os seus conflitos, as suas diferenças, ali dentro estão... É o espelho da sociedade. Estão as culturas diferentes, ali estão os conflitos que se apresentam na sociedade, se reproduzem dentro do parlamento. O pastor Eurico, por exemplo, eu sou da bancada evangélica, né? Eles têm opiniões, propostas, proposições, uma forma de ver e de entender a própria sociedade, né? Nós temos ali desde o trabalhador mais comum até o empresário mais aquinhoado. Nós temos ali o pequeno agricultor, o médio agricultor, o grande agricultor. Nós temos o jornalista, o advogado, o médico, né? O sindicalista. Então nós temos ali interesses dos mais variados possíveis. A nossa tarefa é ir equilibrando, né? Atuando como um juiz, muitas vezes, para tomar decisões que possam, na média, agradar ao conjunto do parlamento, mas ao mesmo tempo agradar à sociedade brasileira. É isso que nós temos tentado fazer e vamos continuar fazendo dentro da Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho dessa questão que está em pauta e que está sendo muito discutida, que é a quebra do sigilo dos documentos ultrasecretos, né? São 16 milhões, 16,6, né? 16 milhões e 600 mil páginas de documentos que a gente precisa abrir. E aí a discussão fica se o sigilo é eterno ou se em 50 anos esses documentos devem ou não ser abertos. E aí alguns presidentes, como ex-presidentes da República, como o Sarney, né, o Collor e até o presidente Lula, se mostraram contra. Até porque, acredito, tiveram acesso a determinados documentos e acham que esses documentos ultrasecretos não devem ser abertos de forma nenhuma, porque deixaria o país numa situação constrangedora, inclusive internacionalmente falando. Como é que o presidente da Câmara vê esse assunto? Olha, primeiro, eu acho que é preciso explicar, Celso, de que nós estamos tratando aqui de documentos ultrasecretos. E o projeto prevê, a legislação já prevê isso, de que nós temos documentos que são confidenciais, que são secretos, ultrasecretos. Há um escalonamento, uma categorização dos documentos. Nós estamos falando só daqueles documentos que são ultrasecretos, aqueles que são considerados, que são os documentos de relações internacionais, e os documentos que tratam sobre questões militares. Mesmo esses documentos, na minha percepção, a minha avaliação, eles não precisam ter um sigilo eterno, né? Um prazo de 50 anos, né? Um prazo esticado como esse pode ser utilizado. Eu acho que a proposta que foi apresentada pela Câmara e que foi aprovada pela Câmara dos Deputados é a melhor, né? Não cria esta figura de um documento que tem um sigilo eterno, que a sociedade nunca vai poder saber o que foi tomado de decisão naquele momento. Nós vivemos hoje no Brasil, num país democrático, que sem dúvida nenhuma se consolida como uma das principais
principais democracias do mundo. Nós aqui não temos conflitos, nós não temos guerras, nós não temos brigas entre os estados, nós temos um bom debate político que faz parte da democracia. E, portanto, não há por que esconder informações 50 anos depois, né, que podem fazer parte da nossa história. Agora, que precisam ser conhecidas pelos cidadãos. Deixa eu fazer um adendo, veja. Nós temos aí informações sigilosas de espionagem internacional, né? Isso acontece em todos os países. O governo americano retém essas informações por tempo indeterminado. Essas informações podem criar constrangimento a pessoas que ainda estão vivas, aposentadas ou não. Talvez seja esse o medo das autoridades? Talvez seja esse o medo, mas o prazo de 50 anos é um prazo que eu lhe diria razoável. Não vejo problemas desta ordem, desta natureza. Talvez você precise ali criar, quem sabe, Mas acho que o projeto trata, inclusive, sobre isso, fala que aqueles documentos que podem causar algum tipo de constrangimento, que podem ter algum tipo de situação peculiar, que estejam envolvidos com investigações feitas no âmbito da pessoa ou da pessoalidade, né, que tenham um cuidado diferenciado, especial e tal. Eu acho que isso está, inclusive, previsto e regulado e tal no projeto. Bom, o nosso tempo está se encerrando, lhe dou 1 minuto para as considerações finais e, se for possível, falar da Comissão da Verdade, que é outro tema que está em pauta e em discussão na Câmara dos Deputados. Celso, a Comissão da Verdade, nós estamos esperando aí um sinal do governo, né, que é quem enviou o projeto, né, e, portanto, precisa ter uma opinião, uma posição mais unificada acerca desta matéria. A expectativa... Era bom explicar o que é a Comissão da Verdade para as pessoas? É a comissão que vai tratar e que vai discutir sobre os crimes, sobre as ações que foram realizadas durante o regime militar e tal no Brasil, mas que não tem a característica de punição, né? Tem a característica de resgatar a história, de ver situações que precisam ser tratadas de forma diferenciada, indenizações que precisam ser pagas a pessoas que sofreram algum tipo de ação por parte do Estado, né, por opinião ou por posição política. Nós temos a expectativa de que daqui a alguns dias se possa chegar a um entendimento, a um acordo para a votação do projeto na Câmara e no Senado e instalar esta comissão que, sem dúvida nenhuma, é importante para o nosso país. Por fim, agradecer, né, o carinho e a tua disposição aí de me convidar para participar do programa, dizer que eu estou à disposição, né, de fazer esse diálogo, de poder conversar com a sociedade brasileira, de apresentar um pouco mais a Câmara dos Deputados, né, e de dizer que a Câmara dos Deputados está imbuída da sua responsabilidade de poder votar os bons projetos e as boas iniciativas que dialoguem com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Eu que te agradeço, agradeço o carinho e a amizade e ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. O Jogo do Poder volta semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente.